Olá, essa gravação é para tirar algumas dúvidas e ajudar na utilização da ferramenta Antro. A ferramenta Antro é uma ferramenta desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde para auxiliar na avaliação de crianças e adolescentes. Essa ferramenta é dividida em dois softwares, o Antro e o Antro Plus, no qual o Antro é para indivíduos de 0 a 5 anos e o Antro Plus para indivíduos de 5 a 19 anos, certo? Então, quando nós coletamos os dados dos indivíduos para fazer essa avaliação, nós coletamos o nome, a data de nascimento, o sexo, a altura e o peso. A leitura do aplicativo, o peso é em quilogramas, podendo utilizar vírgula, e a altura em centímetros, também podendo utilizar vírgula. Por exemplo, 115 centímetros e meio, certo? A leitura do sexo do indivíduo, ela é feita em 1 para o sexo masculino e 2 para o sexo feminino, certo? Então, a primeira modificação que a gente tem que fazer para que o software consiga ler é substituir feminino por 2 e masculino por 1, certo? E para a gente separar também os dados, né? Cada um do software vai ler os dados de criança de 0 a 5 anos e de 5 a 19. Então nós temos que separar essa tabela na faixa etária de 0 a 5 e de 5 a 19, certo? Então a gente coloca aqui formatar como tabela. Coloca o filtro do mais antigo para o mais novo, que aí aqui nós conseguimos selecionar os indivíduos que não completou os 5 anos de idade ainda, certo? Selecionamos os indivíduos, certo? Criamos um documento novo no Excel. Colocamos os indivíduos que não completaram 5 anos ainda, certo? Agora vamos pegar os indivíduos que estão na faixa etária de 5 a 19 anos. Criamos outro documento, pois tem que ser documentos separados. Colocamos os indivíduos. Feita essa separação, o próximo passo que nós devemos fazer é incluir as outras colunas que se levam em consideração, certo? O que é levado em consideração quando a gente vai importar um arquivo do Excel para o software? Seria
o ID, é como se fosse identificação, e a data da avaliação. Certo? A leitura é toda em inglês, então nós devemos colocar em inglês. Aqui no caso seria data de nascimento, date of birthday. Altura e peso, certo? A data da avaliação vou colocar como hoje. E o ID colocar numeral mesmo. Certo. Agora sim o documento está pronto para ser importado para o software. Porém a leitura não é feita no documento de Excel, certo? Nós devemos salvar o documento como texto para ser feita essa leitura. Então nós temos aqui em salvar como. E o tipo de documento que ele lê é texto MS-DOS, certo? Salva, fecha. O mesmo procedimento que fez lá, você faz aqui, no caso esse aqui é de 0 a 4 anos, eu fiz no de 5 a 19 anos para mostrar para vocês, certo? Então é só fazer o mesmo procedimento. Então vai estar aqui, ó, o documento para ser importado é esse documento de texto aqui, certo? Vamos lá para importar o documento. Então, avaliação nutricional aqui. Importar o arquivo. De trabalho, tá aqui o arquivo a ser importado, certo? Aí aparece aqui as colunas para a gente colocar qual que é o correspondente, certo? O ID está aqui, a data da avaliação, o sexo, data of birthday, o peso e a altura. Pronto, os dados foram importados, certo? Então todos os dados importados aqui. Com os dados importados, você consegue fazer a avaliação, certo? Aqui a curva individual de cada um, por exemplo, desse indivíduo aqui. Tem lá peso por idade, score Z, certo? Altura por idade e o IMC por idade, certo?
Outra opção que dá para fazer também é filtrar os indivíduos. Então a gente consegue pegar peso, o IMC por idade, que é o BES. A condição a gente consegue colocar um range e filtrar só os que estão, por exemplo, com IMC eutrófico, certo? Então seria de -1 a 1, certo? Filtrou então. Então aqui ele selecionou só os que estão eutróficos de acordo com a curva de crescimento de IMC por idade, certo? Aqui o número. Se a gente clicar aqui, a gente tira o filtro. Então, na população, nós temos 71 eutróficos, certo? Clicou o filtro, a população de 104. Então, dá para ver, a gente consegue girar os gráficos, né? Com percentual, por exemplo, tem aproximadamente 100 indivíduos e 70 são eutróficos. Então, 70% dessa população seria eutrófico, certo? A gente consegue filtrar também os que estão abaixo do peso. No caso, teria um só abaixo do peso. Consegue filtrar também os indivíduos com obesidade. Certo? Esses valores aqui é o de Score Z. Você pode pegar a tabelinha e colocar a condição certinha. Eu não estou colocando a condição certa, estou colocando aproximado só para mostrar. Então, nós temos 4 indivíduos com obesidade, certo? Então é isso, com esses dados você consegue gerar gráficos com percentual de sobrepeso, né? No caso aqui foi utilizado uma escola, nessa escola a gente tem 100 indivíduos avaliados, né? No caso de 5 a 19 anos, tem os outros que eu não incluo na avaliação. E aí a gente consegue ver na escola a porcentagem de eutróficos, de baixo peso, acima do peso e obesos, sobrepeso e obesos, certo? Então com isso a gente consegue gerar gráficos, consegue comparar populações, por exemplo, comparar duas escolas para conseguir investigar por que uma escola tem mais sobrepesos e obesos em comparação com outra. Então a gente consegue ter um funcionamento muito bom da ferramenta, certo? Outro funcionamento muito bom é o de avaliação individual, certo? Aqui já tem até alguns exemplos. Então, para puericultura, né, por exemplo, que é o acompanhamento, nós podemos ir acrescentando as avaliações e ver o desenvolvimento. Então, aqui como exemplo, tem as avaliações, né? 12 do 10, 12 do 12, 15 do 3 do outro ano, 26 do 7. Então, você consegue ir fazendo a avaliação, registrando e ir acompanhando a curva de crescimento do indivíduo, certo? Ó, IMC por idade, por exemplo, de quando começou, certo? Estava bem abaixo do peso, né? Aqui a gente vê que está próximo à linha do -3. E conforme o tempo foi passando, foi se normalizando o IMC por idade do indivíduo, certo? Fazendo acompanhamento. Certinho?